Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de gravar aqui mais um vídeo em ligeiro tempo, assim como os demais, né? Geralmente eu gravo em rápido tempo. E na realidade eu gostaria de tratar de um assunto, de uma questão que eu já havia falado sobre ela antes, ou comentado antes, mas que por algum motivo não está mais na minha lista de vídeo publicado. Eu não estou conseguindo encontrar mais na minha pasta de vídeos que eu havia publicado, certo? E como essa questão é muito, mas muito importante mesmo, a gente não pode deixar que essa questão venha a ser abafada ou esquecida, certo? Quando a gente vai tratar de questões bíblicas, nós encontramos dois tipos de doutrinas bíblicas. Aquela que é importante, mas que não é essencial à salvação. Ou seja, se você praticar aquilo ou não praticar, você não vai ser condenado, certo? Ou salvo por isso. Porque não é uma questão, um tema essencial à salvação. Mas existem temas ou doutrinas bíblicas que é essencial à salvação. Ou você pratica do jeito que está escrito, ou pode esquecer salvação, vida eterna, ou estar ao lado, junto de Deus por toda a eternidade, certo? E esse tema que eu vou falar, essa questão que eu vou falar aqui hoje, é um dos assuntos, um dos temas essencial à salvação, e eu vou provar isso lendo um texto sagrado em que o próprio Cristo é que fala que esse tema ou esse assunto é essencial à salvação. Certo? E que tema e que assunto é esse? A ceia do Senhor ou a refeição noturna, no linguajar das Testemunhas de Jeová, né? Que nada mais é do que aquele culto, aquele cerimonial onde a gente toma do pão, né? Come do pão e bebe do vinho, assim como Jesus ensinou nas Sagradas Escrituras, os apóstolos, a igreja primitiva deixou o exemplo e assim por diante, certo? A título de informação, para os que não são testemunhos de Jeová e não sabem, as testemunhas de Jeová nem come o pão, nem bebe o vinho durante a refeição noturna, certo? As únicas testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová exclusivas, que comem do pão e bebem do vinho do jeito que Jesus ensinou, são 144 mil, ou seja, aqueles que têm esperança de morar no céu, que hoje quase não existe, né, esse grupo mais entre os testemunhos de Jeová, certo? 99,9% deles têm esperança de herdar a terra, de estar na terra. Logo, eles não podem comer do pão nem beber do vinho, segundo a doutrina deles mesmos, ok? Então vamos lá. Veja o que é que Jesus falou acerca dessa questão em João capítulo 6, versículos 53 e 54. Você não pode esquecer de forma alguma esse versículo. João, esses dois versículos, João capítulo 6, versículos 53 e 54, diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, ou seja, ele enfatizou, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Escutou bem o final? Se você não comer e não beber, você não vai ter vida em si mesmo. Claro que ele não está falando aqui de canibalismo, né? Se você perguntar a qualquer testemunho de Jeová, olha, aquele pão durante a refeição noturna que é servido, aquele simboliza o quê? A carne de Cristo. Eles vão responder, obviamente. E aquele cálice com vinho simboliza o quê? Obviamente o sangue, até porque foi Cristo quem disse que durante a ceia ali, ele explicou e disse: tomai e comei, este é meu sangue que é derramado por vós. Ele fala também com relação ao pão, identificando como sua carne, ok? Mas até aí tudo bem, todo mundo já sabe disso. Aí Jesus ele continua dizendo aqui, no versículo 54, no 53 ele diz que quem não comer, certo, a carne e o sangue, ou o pão e o vinho, não tem vida em si mesmo. Agora, com relação a quem come e quem bebe, veja o que ele diz. Agora, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí, o desafio que eu lanço a você, que for testemunho de Jeová, ou que é testemunho de Jeová, é o seguinte: aonde é que você viu ou leu na Bíblia que somente os 144 mil podem comer e beber durante a refeição noturna? Ou aonde é que você leu que você, que tem esperança de herdar a terra, ou seja, a grande multidão, não pode comer do pão e nem beber do vinho? Aonde é que está escrita essa proibição ou distinção na Bíblia? Eu já vou adiantar para você, porque eu já sei da resposta. Em nenhum lugar você vai encontrar. Porque isso é uma doutrina humana e herética. E por que é que eu garanto com tanta certeza que você não vai encontrar apoio para essa heresia que te ensinaram? Simples.
Porque quem disse que os que comerem vão ser salvos e beberem, né? E os que não comerem e não beberem não vai ser salvo, não foi eu, não foi o Zezinho da esquina. Quem disse foi o próprio Jesus, e Jesus é a própria verdade. O que é dito aqui nesse livro sagrado, na Bíblia Sagrada, o que é dito em Gênesis, se tu ler ela todinha até Apocalipse, tu não vai ver contradição. Porque Deus ele não muda, a palavra de Deus não se contradiz e nem muda. Então se ele está dizendo que para tu ser salvo, tu tem que comer e beber, o único caminho que tu tem é comer e beber. Certo? Obedecer a sua palavra, comer e beber durante a refeição noturna. Do contrário, como o próprio Jesus disse, você não tem vida em si mesmo. Certo? Então o desafio está lançado. Aonde é que você viu um texto que diz que você é proibido de comer e de beber? É uma doutrina humana, é uma doutrina herética. Aí talvez alguém argumente e diga assim, mas existem exemplos de pessoas que nem comeram nem beberam, mas não deixaram de ser salvo, como o malfeitor da cruz do Calvário. Sim, mas há de se observar o seguinte, uma coisa é o cara estar diante da morte, a poucos segundos ou minutos da morte ali, aceitar a Cristo, beleza, ele foi salvo, mas ele não teve a oportunidade de participar desses emblemas. Uma coisa é você querer, certo, e não poder. E outra coisa é você poder ter a oportunidade de participar lá da reunião, conhecer a Bíblia em que Jesus determina, ou que orienta, certo, a comer e a beber durante a refeição para ser salvo, e mesmo assim você dizer, não, eu não quero não, eu sei que Jesus disse que tinha que fazer, eu sei o que é que a Bíblia diz, mas eu não quero não, eu prefiro servir a Deus assim do meu jeito, certo? Uma coisa é você poder e não querer, e outra coisa é o camarada na cruz do Calvário, ele queria, mas não podia, porque ele estava disposto a tudo que Jesus dissesse que ele fizesse, ele faria, certo? Observe que toda a igreja primitiva participava, inclusive Paulo ele escreve cartas, por exemplo, à igreja de Coríntios, que fazia de forma tão constantemente que, infelizmente, por falta de orientação, transformaram aquilo ali numa festa, estavam até se embriagando, né? E Paulo escreve uma carta ali repreendendo eles e dizendo que eles não estavam discernindo o corpo do Senhor, estava de forma indigna por conta daquelas atitudes, tomando do pão e tomando do vinho, certo? Então fica para a sua reflexão, para a sua meditação aí, de que se você não comer e não beber, segundo Jesus, não tem vida eterna. Agora, se você acha que está no caminho certo, na doutrina certa, se você acha que a sua religião está ensinando que é verdade, pergunte a qualquer testemunho de Jeová, qualquer uma, de ancião a estudante, aonde é que está escrito que a grande multidão não pode, e você vai se surpreender, porque o que eu estou falando é verdade, e de fato não existe apoio nenhum bíblico para tal heresia. Então que Deus abençoe, que Deus nos guarde, você que é testemunho de Jeová, reflita sobre isso, porque não é uma questão de debate, não é uma questão de discussão, é uma questão que envolve a tua eternidade. A tua postura diante do que você está ouvindo agora é que vai determinar o seu futuro na eternidade. Obedecer o que Jesus disse ou desobedecer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.